fumaça e enxofre. Por meio dessas três pragas, a terça parte dos homens é morta. Aqui é necessário ter equilíbrio. O objetivo do texto não é levar o leitor a identificar mecanicamente armas modernas, máquinas de guerra ou tecnologias específicas. Essa leitura pode até chamar atenção por um momento, mas facilmente desvia o foco da mensagem bíblica. João descreve a visão com a linguagem profética que recebeu: fogo, fumaça, enxofre, cavalaria, leões, serpentes e morte. A mensagem central é clara. A humanidade rebelde caminha para destruições em escala terrível, e a guerra se torna instrumento de juízo. O fogo, a fumaça e o enxofre lembram cenas de julgamento severo nas Escrituras. São imagens associadas à destruição, ao juízo divino e ao terror diante da santidade de Deus. A morte da terça parte dos homens mostra que esta trombeta é mais intensa que as anteriores, mas ainda não é a consumação final das taças. A destruição é real, terrível, mas ainda parcial. João também diz que o poder dos cavalos está em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças com as quais causam dano. A imagem é estranha, mas profundamente simbólica. A boca aponta para aquilo que sai, fere e destrói. A serpente lembra engano, veneno e oposição espiritual desde o Éden. O Apocalipse não está apenas descrevendo força militar. Está mostrando uma destruição carregada de engano, terror e influência maligna. Mesmo assim, o ponto mais impressionante da sexta trombeta não é o tamanho do exército, nem a intensidade da morte. O ponto mais impressionante está no final do texto. Depois de tudo isso, os homens que não foram mortos por essas pragas ainda não se arrependem das obras das suas mãos. Eles continuam adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependem dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua imoralidade e dos seus furtos. Essa é uma das revelações mais assustadoras do Apocalipse. O juízo expõe a dureza do coração humano. A questão não é apenas falta de informação. Não é apenas ignorância. Não é apenas ausência de sinais. Mesmo diante de pragas severas, mesmo diante da morte, mesmo vendo a fragilidade do mundo, muitos homens permanecem presos à idolatria e à rebelião. A idolatria aparece aqui como raiz espiritual do colapso humano. O homem fabrica deuses com as próprias mãos e depois se curva diante deles. Confia em ouro, prata, bronze, pedra e madeira. No mundo antigo, isso aparecia em imagens visíveis, templos e estátuas. Mas o princípio continua o mesmo em qualquer época. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração se torna um ídolo. Poder, riqueza, império, prazer, controle e falsa espiritualidade podem se tornar altares diante dos quais os homens se prostram. O texto também menciona homicídios, feitiçarias, imoralidade e furtos. Não se trata de uma lista solta de pecados. É o retrato de uma sociedade espiritualmente apodrecida. A idolatria distorce a adoração. A violência destrói o próximo. A feitiçaria busca poder fora de Deus. A imoralidade corrompe o corpo e os desejos. O furto revela a quebra da justiça e da confiança. Quando o homem rejeita o Criador, a vida inteira começa a se desorganizar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12, ajuda a entender essa realidade. Ali, Paulo fala de pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvas, e por isso são entregues à operação do erro. O Apocalipse mostra essa mesma verdade com imagens de juízo. Quando a humanidade insiste em amar a mentira, chega um momento em que Deus permite que ela prove o fruto amargo da própria escolha. A sexta trombeta revela, portanto, duas coisas ao mesmo tempo. Revela a justiça de Deus, que não deixará a maldade sem resposta. E revela a dureza do coração humano, que pode permanecer rebelde mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. A guerra, a morte e o terror não produzem arrependimento verdadeiro
quando o coração está fechado para Deus. O arrependimento não nasce apenas do medo das consequências. Ele nasce quando a verdade de Deus rompe a cegueira do homem. Por isso, o Apocalipse não está apenas anunciando pragas. Está mostrando que o maior problema da humanidade é espiritual. A sexta trombeta termina com esse retrato pesado. Homens sobrevivem ao juízo, mas continuam adorando seus ídolos. Escapam da morte, mas não se rendem ao Deus vivo. Veem o mundo tremer, mas permanecem agarrados às obras das suas próprias mãos. E assim, antes que a sétima trombeta seja tocada, o Apocalipse abre uma pausa profética. Porque em meio ao juízo, ainda haverá testemunho. Em meio à rebelião das nações, Deus ainda terá servos fiéis. Enquanto muitos homens endurecem o coração, o Senhor levantará testemunhas para proclamar sua verdade diante de um mundo que insiste em não se arrepender.